Cultura Geral. Apoio. UniBH. Bolsas de 50% e 100%. Prova 17 de outubro. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, ao vivo, às vezes gravado. E hoje a gente vai falar de eleições 2020, vamos falar de fake news, esse assunto que, olha, desde 2016 esse assunto não para, né? E para tratar desses dois assuntos, tem dois velhos conhecidos da casa aqui, que é a doutora Ana Márcia Mello. Doutora, seja muito bem-vinda ao Cultura Geral mais uma vez. Eu sei que é uma expert, especialista em direito eleitoral, né? Já é conhecida aqui do nosso público, conhecida da TV Banqueta também. E muito obrigado por ceder mais uma vez uma entrevista tão bacana como sempre foi aqui no Cultura Geral. Prazer é todo meu, sim. Estou às ordens, é sempre um prazer enorme participar, já participando da época do rádio, já participamos aí ao vivo, já participamos de gravação. Então, estamos aqui mais uma vez, maior prazer. Maravilha. Yuri, seja muito bem-vindo também. É sempre um prazer, né, Yuri, falar e principalmente eleições nesse momento que a gente está nele, que é um momento especial, né? Mas também desafiador, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Poxa, agradeço muito por mais esse convite e vocês estão de parabéns por trazer esse assunto que é tão importante esse ano e, enfim, tende a crescer cada vez mais, né? Vamos começar com a doutora Ana Márcia. Doutora, como é que a gente pode começar a perceber as eleições de 2020, que já entrou para a história, né? Nós voltamos para o 15 de novembro, né? Eu lembro que 15 de novembro foi antes, acho que até antes da redemocratização, né? Era 15 de novembro, né? E o candidato eleito tomava posse em março, né? Acho que era 15 ou 20 de março, não sei. Isso. Como que a gente pode analisar, pensar e perceber esse momento que a gente está vivendo, doutora? Olha, eu falo que essas eleições vão ficar marcadas para sempre, assim. Essas eleições constituem para mim um enorme desafio, não só para a justiça eleitoral, mas também para os candidatos e para a própria população. Eu acho que vão ficar marcadas essas eleições principalmente pelas dificuldades, não só de acesso em razão da pandemia, né? Então acho que há uma restrição de deslocamento do próprio eleitor, com tudo que a Justiça Eleitoral tem feito, mas eu acho que vai ter um enorme percentual de abstenção. Uma restrição de acesso do candidato ao eleitorado, porque não sei se é o caso de Nova Lima, mas como eu estava dizendo aqui antes de começar o programa, são vários os lugares espalhados pelo país inteiro em que determinadas restrições municipais estão sendo invocadas para restringir a propaganda eleitoral, ao contrário até do que está previsto na Emenda Constitucional 107. Então, os candidatos que não se prepararam para uma campanha digital, nesse momento que há um impedimento de acesso ao eleitor, ele vai ter muitas dificuldades de realizar. Então, assim, por mais que a Justiça Eleitoral, o Congresso, o próprio Poder Executivo tenham todos se unido em busca de possibilitar, dentro do possível, né, a realização das eleições, inclusive com o próprio adiamento delas, para permitir que elas se realizassem este ano ainda, eu acho que são enormes as dificuldades, os desafios imensos. Doutora, momentos excepcionais, a gente pode aplicar medidas excepcionais até contra a Constituição? Como é que funciona isso? Como é que a senhora tem percebido isso? Porque
Tá uma confusão danada, as pessoas não sabem o que fazer, inclusive vai tomar posições. E tem um detalhe também, né? Como é, mesmo que faça as campanhas e sendo liberado fazer as campanhas da forma que outrora era permitido, como é que vai ficar essa situação, assim, que a senhora percebe, como é que a senhora vê com relação ao eleitor? Porque ainda tem essa coisa da pandemia e as pessoas falam, é um irresponsável, né? Porque no momento desse está aglomerando, né? Então, é desafiador demais? É desafiador porque a gente está mexendo com vida, né? Assim, nós estamos chegando a 145 mil mortes, né, em razão do Covid. É uma doença que a gente não sabe tratar, não sabe lidar com ela. Então, eu entendo a preocupação do gestor público, ele tentar restringir, porque eu acho que é uma responsabilidade imensa, e, ao mesmo tempo, conciliar isso com as eleições. É desafiador mesmo. O Congresso quis permitir que se realizassem essas eleições, colocaram, inclusive, o poder de restringir a propaganda apenas no poder estadual e no poder federal, tirando aí um pouco essa possibilidade do municipal, do poder municipal, interferir na realização da propaganda eleitoral, mas os municípios têm regramentos específicos dentro do contexto local de cada um, políticas de saúde. Então, é um desafio. Eu falei outro dia, num evento, que o desafio é enorme, porque são várias realidades, vários contextos para uma única lei eleitoral, para a mesma emenda constitucional. E após esse início reconhecido da pandemia, nós tivemos aí um catálogo praticamente de legislação, entre medidas provisórias, lei complementar, emenda constitucional, resoluções, portarias, e a Justiça Eleitoral vai ter que conciliar isso tudo, né? O gestor tem que conciliar isso tudo e a Justiça Eleitoral também. Então, assim, é desafiador, por mais que o Supremo tenha colocado que, no que se refere à pandemia, o município tem aí a sua competência a ser dividida aí com o Estado e com a própria União, a emenda constitucional veio para dizer que a competência no que se refere às eleições é a União, e para restringir propaganda, Estado e União. O município está fora disso. Mas o Estado nem sempre dá conta do contexto local de cada município, muito menos a União. Então, eu acho que o desafio está aí, em conciliar legislação com o contexto local. Yuri, tem que te chamar para a gente poder falar de fake news, né? Mas antes da gente entrar exatamente no ponto das fake news, eu queria conversar com você sobre esse modelo de eleição digital, né? De campanha digital. Nós podemos ter muitos problemas, Yuri, até de interpretação judicial no futuro, com relação à forma que o candidato usou as redes sociais? Olha, essa eleição agora de 2020, eu acho que, em relação a esse assunto que você colocou, Betão, ela vai ser muito interessante, porque vai ser a primeira eleição na qual a gente vai estar discutindo a proteção dos dados, que a gente vai estar efetivamente discutindo, né, de forma mais robusta, a proteção dos dados dos eleitores. E, enfim, desde esse assunto fake news ganhou muita força na eleição presidencial dos Estados Unidos, em 2016. Foi uma eleição caracterizada por um uso massivo de dados de eleitores para a veiculação de propaganda eleitoral, né, para fins, enfim, diversos aí. E foi um problema que se repetiu aqui no Brasil em 2018, né? Vários levantamentos apontam o uso apontam a utilização, né, de fake news, enfim, de disparo de mensagens, etc., durante o processo eleitoral de 2018. E isso tende a vir com força nessa eleição agora. O TSE, né, a Justiça Eleitoral, já vem se preparando para lidar com esse problema, né? Tem iniciativas bastante interessantes e louváveis até nesse sentido.
Mas, enfim, a ideia, né, de todas dessas regulamentações e das discussões que se vem tendo é que as pessoas usem as redes sociais e os aplicativos de mensagens privadas, né, de forma responsável e de modo que a coibir mesmo e limitar a veiculação de conteúdo potencialmente problemático aí, né? Não só fake news, mas, enfim, também fake news, que é um problema gigantesco. O Yuri, tem um detalhe aí que é o que a gente percebe, né? A doutora Ana Márcia deve concordar comigo, mas a gente percebe muito no interior, que às vezes a campanha majoritária, ela absorve a campanha também da proporcional, dos vereadores, né? Os candidatos a vereadores deverão ficar atentos, Yuri, com essa parte jurídica da campanha dele, que já que hoje o vereador tem que ter assinatura ele vai ter que ter um controle, né, do contador e do advogado, então ele vai ter que ter essa percepção de que é muito importante tomar conta das suas redes sociais, porque isso pode gerar problemas maiores no futuro. Olha, Betão, com certeza, né? Assim, a gente ainda vai ver, tem uma resolução, a resolução 23.610 do TSE, né, que a gente vai ver como que ela vai ser aplicada nessas eleições ainda. Mas fato é que ela vem com uma preocupação muito forte nessa questão de uso das redes, coloca regras, né, para impulsionamento de conteúdo, né? Por exemplo, para conteúdo pago em redes sociais. Ela vem falar também da utilização de robôs, né? Enfim, já tem algumas empresas aí, alguns mecanismos de utilização de envio de mensagens em massa de forma automatizada, né? E a resolução também trata desse assunto. A resolução trata da questão de fake news em propaganda eleitoral, né? E a propaganda eleitoral pode ser feita, por exemplo, por meio das redes sociais. Então é preciso sim ter um controle sobre isso e ter um cuidado com os dados dos eleitores, né? Quando a gente fala de fake news, também é importante pensar em proteção dos dados pessoais dos eleitores, porque, enfim, às vezes esses dados são usados para fins de envio de fake news e de conteúdo, né, difamatório, ou calunioso, ou coisa do tipo, né? E nesse assunto, por exemplo, a resolução TSE fala que tem que ser aplicada no que couber a Lei Geral de Proteção de Dados. Que, enfim, vamos ver como que vai ser essa aplicação, mas com certeza é uma preocupação que as candidaturas, né, não só as do interior, mas também as do interior, vão ter que ter. O cuidado com os sociais e o cuidado com os eleitores, que é disso que a gente está falando, né? Para que uma pessoa possa tomar uma boa decisão política, né, que é uma coisa tão importante para nós, eleger nossos representantes, é importante que você esteja bem informado, né? Que você conheça a verdade. E, enfim, as fake news, elas atacam justamente isso. Às vezes a gente fica sem saber o que é verdade, o que não é, e a gente tem que tomar cuidado, né? Enfim, com o conteúdo. O TSE, a resolução lá vai falar, por exemplo, que o candidato, né, quando ele vai veicular uma propaganda eleitoral, pressupõe-se que ele tenha tido um cuidado ali mínimo de verificar se aquela informação é verdadeira ou não, né? E, enfim, todos esses cuidados vão ter que ser observados. Vamos ver se vai dar certo, espero que sim. Doutora Ana, mobilização. Como que a gente vai trabalhar a mobilização? Porque dentro desse contexto novo que a gente está vivendo, com as regras mais rígidas, né, aquele candidato que tem um apoio mais direto da pessoa que está no poder, ou aquela pessoa que está fora do poder, mas tem uma condição econômica muito grande, como é que vai ser essa... Como é que ele deve, ou a pessoa deve se policiar para que não tenha ali uma acusação de abuso de poder econômico, porque agora também tem financiamento público de campanha? O que a senhora tem para falar para esses candidatos que estão na situação tanto da máquina quanto fora da máquina? Betão, eu acho o seguinte, assim, essa igualdade que a lei preconiza, ela dificilmente ela existe.
O legislador tem um fetiche por uma igualdade de condições, de oportunidades, que ela efetivamente tem para mim que ela não existe. Aquela pessoa que já é conhecida num determinado segmento na sociedade, ela dificilmente começa do mesmo ponto daquele que se coloca pela primeira vez, por exemplo, numa rede social, né? Nós tivemos em 2018 um número enorme de blogueiros sendo eleitos, pessoas que já eram conhecidos do poder público, da mídia, pessoas já conhecidas foram eleitas. Então, eu acho o seguinte, que não há essa igualdade plena de condições, eu acho que não existe. Na verdade, assim, eu tenho para mim que eu sou a favor de uma liberação muito maior de publicidade, de propaganda, de divulgação. Eu acho que o legislador fez uma coisa importante, que era limitar o teto de gastos. A partir do momento que ele limitou o gasto, que é o mesmo para todo mundo, eu gasto da forma como eu quiser, eu entendo dessa forma. Eu sou até a favor, há pouco tempo eu participei de um evento em Santa Catarina sobre pré-campanha. E do meu lado, assim, discutindo, eu tinha a Denise Schlickman, lá de Santa Catarina, que era contra a pré-campanha. E um dos argumentos que eu usei, foi: olha, eu acho que pré-campanha, você divulgar que você é pré-candidato, que você vai colocar seu nome à disposição, é você tentar diminuir essa diferença que existe com aquele que já está na mídia, aquele que já está com nome, com programas, com lives, já é conhecido pela mídia. Então, eu sou a favor de liberar muito mais essa divulgação para o eleitorado ter condição de conhecer. O período eleitoral já foi restringido demais, nós temos aí 45 dias de campanha, com limitações. Se você lê a legislação eleitoral é quase toda no sentido negativo. Não pode fazer propaganda, é vedada a propaganda, tudo é vedado. A exceção é a permissão. Né? Hoje eu tenho limite de tamanho de adesivo, eu só posso fazer no bem particular propaganda com adesivo plástico na janela, na lateral do carro, o citru e papel e jornal. A propaganda partidária na televisão que ninguém vê, ninguém vai assistir, tem certeza. Né? Hoje em dia, com a internet, com a possibilidade de você assistir um Netflix naquele momento que você não tinha, um Apple TV, ou até as lives no Instagram, nas redes sociais, dificilmente vai ter público para assistir as propagandas partidárias. Então, assim, eu vejo uma dificuldade enorme para aquele que não é conhecido, para aquele que não tem um trabalho realizado em anos anteriores, já concretizado dentro da sociedade local. Eu vejo muita dificuldade de estabelecer esse contato com o eleitor, dadas todas essas restrições de propaganda que vem da legislação, num período de pandemia, que eu acho que o Fundo Especial de Campanha, o dinheiro público, não vai chegar nos municípios pequenos. Esse FEF que vai ser destinado, como ele não é obrigatório a ser destinado para todos os lugares em que o partido tem candidatura, ele vai ser distribuído estrategicamente pelo partido naqueles locais que ele acha que ele vai ter condição de ter uma performance melhor. Então, o pessoal não vai ter dinheiro. Num momento de pandemia, além da gente não ter uma tradição de doação da pessoa física, acho que a pandemia piorou muito. Né? Outro dia me perguntaram sobre a vaquinha, eu falei: a vaquinha foi para o brejo, porque eu acho que ela não vai ter assim a menor êxito nessas eleições. Não é da tradição do brasileiro contribuir dessa forma, não é. E num momento de pandemia, com desemprego, com todas essas dificuldades que a gente tem, acho que vai ser mais difícil ainda doar, a pessoa doar. Não pode doar a pessoa jurídica. O partido dificilmente vai ter condição de distribuir esse dinheiro para todo mundo. Então, vejo com muita dificuldade, volto a dizer, aquele que não tem uma imagem solidificada dentro daquele contexto local, eu vejo que ele vai ter muita dificuldade de colocar o nome dele na parada ali para disputar efetivamente um cargo.
Yuri, grupo de WhatsApp. E aí nós vamos falar também de fake news em grupo de WhatsApp, vamos falar também de pessoas que têm grupos de WhatsApp que tem várias pessoas, então às vezes a pessoa ela é funcionária pública, alguma coisa assim, tem alguma ligação. Como é que vai funcionar isso? Por exemplo, se tiver um grupo de WhatsApp de funcionários públicos, por exemplo, e esse grupo é coordenado por um outro funcionário público que apoia candidato X, né? É crime, não é crime? Como é que funciona isso? Essa questão de grupos de WhatsApp são uma coisa complicada, né? Todo mundo, muita gente tem um grupo da família, né? E sabe que às vezes você não tem controle do que acontece ali dentro, né? Vem notícia falsa, vem mensagem de bom dia, tudo misturado, né? E às vezes quanto maior o grupo, maior a dificuldade de se controlar. Mas é claro que o administrador do grupo ele precisa ter cuidados, né? Enfim. E aí a gente tem um problema, né? Que é, bom, quando a gente está falando em fake news, tem uma série de disposições que tratam como crimes a veiculação de notícias falsas em propaganda eleitoral. Quando a gente está falando de divulgação um pouco mais ampla de fake news, sem ser dentro do contexto específico da propaganda eleitoral, que é o que acontece muito em WhatsApp, né? Você não está fazendo propaganda lá dentro. Às vezes você está compartilhando uma mensagem X lá que você recebeu, e isso não é necessariamente uma propaganda eleitoral. Você está compartilhando o que você acredita, o que você concorda, enfim. E, bom, a gente cai lá em muitos casos, a gente pode cair nos crimes de calúnia, injúria e difamação, por exemplo, né? Você está xingando um determinado candidato, falando que determinado candidato praticou um crime qualquer, que ele não praticou, enfim. Você está ofendendo a honra subjetiva nele, que é o xingamento mesmo, então a honra objetiva, né? Falando alguma coisa ruim que ele fez, que ele deixou de fazer, que não é necessariamente crime. Então, assim, a gente tem um problema que às vezes é muito difícil você punir alguém que só compartilha aquele conteúdo na boa fé, né? Pessoa que não sabe, compartilhou porque acreditou e etc. Porém, é claro que existem coisas, né, que são óbvias. Existem grupos que às vezes podem ter pessoas mal intencionadas ali dentro. E é claro que se você faz intencionalmente, né, você pode ser punido. E aí eu acho que uma boa dica para quem mantém esse tipo de grupo é deixar bem claro, né? Enfim, para quem está dentro do grupo, etc., quais são as regras daquele grupo. E é claro também que existem resoluções do TSE aí que vão falar também, não só sobre redes sociais. Quando a gente pensa em rede social, a gente pensa mais em essas plataformas de rede social, né? Facebook, Instagram, etc. Mas a gente está falando também de aplicativos de mensagem eletrônica, né? E que podem ser usados, por exemplo, para veiculação em massa de conteúdo, que você, enfim, a resolução trata especificamente desse assunto. Então, é preciso, sim, tomar cuidado. O administrador ele pode ser responsabilizado pelo que acontece dentro da página. É claro que a análise vai depender do caso, o que aconteceu de fato ali, do caso concreto e tal. Talvez uma boa dica seja tomar esse cuidado de estabelecer regras, deixá-las públicas, às vezes colocar na descrição do grupo, né? A pessoa clica lá, ela pode ver o que acontece. Enfim, a melhor dica de todas é, antes de compartilhar, confira, né? Veja se você tá compartilhando, de fato, alguma coisa que é legítima ali, se desconfie de exageros, né? Enfim, se você tem pode ter algum tipo de relação com algum candidato, a situação pode ser mais complicada ainda, então é bom se cercar desses cuidados aí para que você não sofra nenhum tipo de punição, né? E aí a gente está falando de, enfim, você tem possibilidades aí de punições criminais, dependendo do que acontecer, punições civis, né? Às vezes pagar uma indenização, uma reparação para alguém. Então é isso. Doutora Ana Márcia, cargo em comissão, grupos de WhatsApp e coação, porque nesse momento, né, tá todo mundo assim, não conhece da legislação direito, às vezes a pessoa acha que ela pode coagir alguém, ela pode, num grupo de WhatsApp que é quase que corporativo, ou se é para informações de informações do local de trabalho ou da secretaria
ou da diretoria, da coordenação, esse trabalho não pode ser feito para a campanha, né, doutora Márcia? Ela tem que separar as duas coisas, né? Porque pode ocorrer alguma coisa nesse sentido, assim, da pessoa se sentir coagida, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu tenho para mim que grupo de WhatsApp é igual mesa de bar, para mim. Né? Assim, eu sei dos entendimentos, inclusive do STJ, de responsabilizar administrador de grupo, né? Tem decisões recentes sobre isso, e eu acho que tem que tomar cuidado mesmo, né? Aquilo que o Yuri disse. O administrador tem ali aquela responsabilidade. Eu acho que grupo de WhatsApp é tipo mesa de bar. Eu não gosto, eu não quero aquele assunto, eu simplesmente saio, me desligo e não participo e pronto, acabou. Se for um grupo especificamente para tratar de serviço, e foi efetivamente, essa finalidade do grupo, principalmente agora, considerando esse período de pandemia, que tem funcionado muito de forma profissional mesmo, eu acho que cabe ao administrador colocar isso de forma clara. Na minha opinião, com relação até à pergunta que você tinha feito, grupos de servidores. O servidor, eu acho que ele é um eleitor da mesma forma que qualquer pessoa. Fora do horário de trabalho dele, ele tem todo o direito de pedir voto, de trabalhar para quem ele quiser. Eu sou a favor da possibilidade dele poder, inclusive, doar. Eu acho que a lei dos partidos políticos vai falar que aquele que ocupa cargo público, ele só pode doar para partido se ele for filiado. Se ele for filiado, ele pode doar para partido. Mas a lei eleitoral não fala sobre a possibilidade ou a impossibilidade, melhor dizendo, para doar para candidato. Eu tenho para mim, inclusive tem decisões do TSE, da Lavra do Gilmar, da Lavra do Fux, no sentido de que o servidor, fora do horário de trabalho, ele é um eleitor. Ele pode se manifestar, ele pode pedir voto, ele não pode utilizar do cargo que ele ocupa para pedir voto e para fazer propaganda eleitoral para ninguém. Está de férias, está de licença, está no horário de almoço, antes de trabalhar, depois de trabalhar, é um direito dele como cidadão, porque ele vota. E o voto dele não é de menor categoria ou de menor valia do que de ninguém. Então, ele tem esse direito. Agora, com relação a um grupo que é de trabalho, eu acho que cabe ao administrador essa conduta de estabelecer o que pode e o que não pode. E quem efetivamente não observar as regras do grupo pode ser, inclusive, desligado. Ele não pode ser desligado, vamos falar assim, arbitrariamente, autoritariamente, porque a gente já viu, inclusive, algumas decisões de tribunais de justiça a esse respeito, querendo responsabilizar o administrador sobre essa arbitrariedade, esse autoritarismo. Acho que o STJ até nem se manifestou a respeito, as decisões são estaduais ainda. Mas eu acho que hoje nós temos que trazer para o nosso contexto atual as formas que a gente tem de comunicação. E o WhatsApp, querendo ou não querendo, hoje é uma forma de comunicação, inclusive profissional. Então, se o grupo foi criado para esse fim, eu acho que quem está ali tem que obedecer às regras. Até abrindo assim, um parêntese para falar com relação à fala do Yuri sobre a LGPD, eu quero ver como a Justiça Eleitoral vai se virar com isso, porque a decisão, para mim, do Senado de fazer valer a LGPD para essas eleições foi de uma irresponsabilidade tremenda, porque por mais que a legislação eleitoral fale que deve ser observado que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados, não houve um preparo para isso, não houve uma atitude pedagógica, didática, simplesmente jogou o eleitor, candidato e partido aos leões. Vocês se virem, a LGPD está valendo, e vocês se virem, eu vou examinar depois quando chegar para mim. Acho isso de uma irresponsabilidade tremenda. Eu falo que trabalhar com eleição já é extremamente difícil. E eu acho que um dos princípios maiores é a segurança jurídica. Eu tenho que saber, antes de começar o jogo, quais são as regras do jogo. Eu não posso, durante
a tramitação do processo eleitoral, as regras serem alteradas. E estão sendo alteradas porque o processo eleitoral não começa a partir do momento que pode se iniciar a propaganda eleitoral. Não, o processo eleitoral, na verdade, de uma forma ampla, ele começa no início do ano. A partir do momento que tem uma proibição lá no 73, parágrafo 10, que no ano eleitoral eu não posso, a administração pública, o gestor público não pode doar nada para ninguém em razão do ano eleitoral, o processo eleitoral já começou. A partir dali, a gente pode falar, inclusive, em abuso de poder, em prática de conduta vedada. Então, o processo eleitoral, em sentido amplo, ele já se iniciou. Ele não se inicia dia 27 de setembro, ou se iniciou dia 27 de setembro, com o início da propaganda eleitoral. Então, eu acho que, dentro desse contexto já tão difícil, LGPD em vigor, agora já com todos os partidos, por exemplo, já estabelecendo como é que iam doar e distribuir a verba partidária, que já é tão difícil essa distribuição. Veio aí agora uma política afirmativa de doação para os negros, né? E vários partidos já tinham, inclusive, elaborado a sua distribuição. Por mais que eu acho que a política afirmativa ela tem seu valor e deve ser sempre implementada, mas eu acho que qualquer política deve ser implementada dando um período aí de vacatio, para a gente poder estabelecer algumas regras para essa implementação. Então, eu acho que assim, são outros esses elementos que eu venho dizer que vêm para dificultar ainda mais o processo eleitoral, na minha opinião. Yuri, robô, porque o acesso à informação hoje está muito fácil, tem muita gente inteligente trabalhando com... Os meninos hoje, né? O Thales falava muito que os meninos hoje vão vir com a geração touch, né? Então já vai nascer ali e já vai direto para a televisão depois de 1 ano de idade, tocando na televisão, escolhendo o que quer assistir. Mas a gente já está tendo resquício disso nessas gerações que estão vindo agora, que tem muita facilidade. Então, tem pessoas que mexem com programação que conseguem montar um robozinho, assim, muito facilmente. Isso já está legislado, Yuri? A gente tinha conversado daquela outra vez, lá atrás. Como é que ficou isso e que tipo de punição, né? Já que a doutora Ana falou que as resoluções do TSE são todas negativas, né? É como o Byung-Chul Han, né? Sociedade da negatividade, né? Mas como é que a gente pode perceber isso, Yuri? E que alerta que a gente pode dar para essas pessoas que, às vezes, estão numa coordenação de campanha, com essa intenção de montar isso, achando que isso é muito simples de fazer e tal, mas não presta bem atenção na legislação que está aí. Como é que as pessoas devem observar isso, Yuri? Para fins eleitorais, a principal norma a se observar é a resolução do TSE mesmo. A resolução... 23.607. 23.610, não é? 610. 7 é financiamento. Isso, a resolução 23.610. Ela traz lá disposições específicas, né, assim, relacionadas a esse assunto. Bom, dispara em massa. Você usa robô para disparar conteúdo em massa, né? Porque senão não faz tanto sentido assim. Você não precisa de um robô. Você pode fazer você mesmo lá e divulgar seu conteúdo. Agora, em termos de lei, a gente não tem ainda um marco legal específico sobre essa questão dos robôs. A gente tem um projeto de lei das fake news, né? Que é o PL 23... Não, 23... Eu estou confundindo com o número da resolução do TSE. Eu também não fico acertando o número não, viu, Yuri? Depois eu procura. Mas tem o projeto de lei, né? Foi discutido no Senado, até tem uma visão um pouco crítica em relação à forma como a discussão foi conduzida. Chama PL das fake news, né? Projeto de lei das fake news. Recebeu um apelido interessante. Pejorativo, né? Mas tinha PL na Câmara, tinha PL no Senado. A discussão foi muito atropelada, no final das contas, para um assunto tão sensível, né? Como esse assunto, que é a questão do uso da internet, das fake news, etc. Mas ainda não está em vigor, né? Enfim, é uma discussão em andamento e lá, sim, discutiu-se
de forma um pouco mais detida a questão de utilização de contas automatizadas e etc. Vamos ver como que isso vai ficar depois do fim do processo legislativo, né? Foram feitas, enfim, várias propostas de emenda no projeto, ele mudou, e foi um processo legislativo um pouco conturbado, porque o assunto é um pouco complexo e é um pouco difícil, né? Mas fato é que é preciso tomar cuidado com a utilização de robôs, principalmente se você está utilizando o robô para fazer alguma coisa ilegal, né? Assim, não se deve fazer isso, obviamente. Então, precisa tomar cuidado para que isso não aconteça, né? Utilizar robôs para, enfim, ofender a imagem de alguém, qualquer coisa do tipo. Isso pode ser penalizado, isso deve ser penalizado, né? Enfim, você não precisaria nem da resolução do TSE para falar isso. Bom, é uma questão que... E também não é só robô, né? Porque, enfim, quando você fala de disparo em massa, não necessariamente só robô. Você pode contratar um monte de gente para fazer disparo em massa de mensagens, né? Não sei como que isso vai ser tratado lá no TSE especificamente. Mas é possível, tanto que você faça isso por meio de robôs, quanto que você faça isso por meio de pessoas, né? E se você está utilizando isso para veicular propaganda que você não deve, ou para veicular conteúdo que você não deve fazer, né? Independente se é de fato uma maquininha, né? Ou se são pessoas, várias pessoas ali fazendo isso. Dona Ana Márcia, você quer fazer algum recorte? Eu ia comentar que hoje eu escutei o pessoal do Facebook, do Twitter e de uma outra plataforma nova falando sobre a questão das propagandas eleitorais, quais as providências que eles estão tomando, sabe? E eu achei muito interessante, assim, eles falando sobre a legislação, sobre a legislação eleitoral, mas que eles também estão produzindo políticas contra a desinformação. Então, o Facebook mesmo, a diretora do Facebook no Brasil, ela colocou uma questão muito interessante. Ela disse que eles têm, acho que 35 mil pessoas pelo Brasil afora, verificando essa questão de fake news, que se eles desconfiam, existem indícios de que aquilo é uma informação falsa, fraudulenta, eles encaminham para as empresas que eles têm convênio de fact-check, né, que vai checar, empresas de checagem, se aquilo efetivamente é fraudulento, é falso. Se for, eles não têm como tirar o conteúdo. Até porque o Marco Civil da internet tem essa dificuldade. Então, eles não vão tirar, até porque, como disse essa diretora do Facebook, ela falou, eles não se sentem confortáveis e nem legitimados a poder julgar se aquilo seria fake news ou não. Então, eles simplesmente, a partir do momento que aquilo tem o registro de que aquilo é falso, de que aquilo é fraudulento, eles registram que aquilo é falso para o usuário. E colocam, eles diminuem a divulgação. A veiculação em até 80% passa a ser divulgado de forma mais lenta e atingindo muito menos pessoas. E recebe o registro do Facebook de que aquilo tem indícios de ser fraudulento, de ser falso, conforme checagem feita pela empresa tal. Então, isso é uma forma de colocar para o usuário do Facebook que aquela mensagem que ele recebeu né, na sua rede social, no seu histórico ali, no feed de notícias das pessoas que ele segue, elas têm indícios de que aquilo já foi registrado pelo Facebook como uma divulgação que tem indícios, pelo menos, de falso. Ou seja, a pessoa, quando lê aquilo, ela já foi alertada de que pode não ser verdadeiro. Então, o que a gente vê? Assim? A gente vê um esforço muito grande da Justiça Eleitoral, dessas empresas, e não só assim, de conscientização. A gente tem visto uma política e um projeto de conscientização muito da Justiça Eleitoral também, com relação a isso, assim, não divulgue, não passe para frente, cheque antes, cuidado, desconfie, porque realmente eu acho que
essa enxurrada, essa metralhadora de notícias falsas pode, sem dúvida nenhuma, derrubar a legitimidade de uma eleição, de um resultado de uma eleição. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Então, deve ser punido mesmo. Acho que a gente ainda não chegou num patamar de conseguir controlar isso da melhor forma. Eu acho que a gente ainda tem que amadurecer e aprimorar um pouco mais, porque a gente choca com um princípio maior da Constituição, que é o da liberdade de expressão. Né? Assim, eu não posso sair arbitrariamente removendo conteúdo, impedindo a divulgação, porque senão eu vou me chocar aí com um princípio maior da liberdade de expressão. Né? Então, assim, essa retirada de conteúdo, ela tem que ser realmente vista e tem que lidar com isso de uma forma muito cuidadosa, porque senão a gente vai esbarrar numa outra ilegalidade. Deixa eu emendar uma pergunta para você, Ana Márcia, para a gente ir para a parte final do programa. Abuso de poder econômico e investimento privado, Caixa 2, né? Vamos falar a verdade, né? Dá nome aos bois. Vai ser punido rigorosamente? Como é que você tem trabalhado isso no campo do direito? Assim, as pessoas que ainda desafiam a justiça nesse sentido? Olha, está funilando cada vez mais. Eu fiz alguns cursos fora e participei de inúmeros eventos para falar sobre financiamento de campanha, né? Arrecadação e gastos de campanha. E se você ler a legislação, você vê que tem pouco espaço hoje para não cumprir a lei, para fugir do que dispõe a lei. Hoje são vários órgãos em convênio, então nós temos a Polícia Federal, Tribunal de Contas, a própria inteligência do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais do Estado, tem todo um contingente aí de fiscalização, de comparação, de cruzamento de dados. E eu falo assim, eu participo de um grupo de contadores, pessoal de contabilidade do país inteiro. Então, já tem gente assim, infartando, tem gente já parando no hospital, com pressão alta, porque realmente os controles são hoje extremos. Fazer uma campanha hoje, uma prestação de contas de campanha, não é fácil. E eu falo que hoje todo mundo tem... O principal fiscal de uma campanha tem que ser o eleitor, né? Então, todo mundo hoje tem um telefone que tira foto, que filma. Hoje a gente tem vários canais de denúncia da Justiça Eleitoral. A gente tem o e-denúncia e tem o Pardal na Justiça Eleitoral, que qualquer um do povo pode denunciar qualquer tipo de indício. Há uma checagem, desde contribuintes, pessoas que recebem, vamos supor, são beneficiários de algum programa de governo e saem doando valores altíssimos para as campanhas eleitorais. Há toda uma checagem desses dados. A questão da Receita Federal hoje acompanha de lupa os doadores, essas doações, e isso até acho que de uma forma constrange o doador das campanhas eleitorais. É muita restrição. Então, acho que hoje está muito difícil você escapulir desses controles. E é abuso de poder econômico, sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, a Justiça Eleitoral vai se debruçar aí diante de várias hipóteses de abuso, desde o abuso de poder econômico, o abuso dos meios de comunicação. Eu não tenho dúvida que ela vai elastecer aí, se o abuso dos meios de comunicação num primeiro momento era só imprensa, TV e rádio, nós vamos passar aí para a internet, para esses outros meios de comunicação. Então, a Justiça Eleitoral vai ter que se debruçar sobre essas outras formas de abuso. Né? Há pouco tempo o TSE estava discutindo abuso do poder de autoridade religiosa. Né? Então, assim, o TSE vai se debruçar. E eu acho que esse abuso do poder econômico, nós vamos ter assim, uma enormidade de outros enfoques a serem dados
ao abuso de poder econômico, inclusive no que se refere ao uso da internet. Eu não tenho dúvida que há principalmente em determinados aspectos da internet, que há a monetização, eu não tenho dúvida que isso aí pode ser analisado sob o viés do abuso de poder econômico, entendeu? Então, eu acho que são vários os desafios da justiça eleitoral para examinar o que é abuso de poder. Então, eu acho que o candidato tem que ter obrigatoriamente contador e advogado hoje em dia, ele tem que contar com uma assessoria, uma consultoria técnica mesmo, porque hoje fazer campanha não é para amador, não é, de forma nenhuma. Nós vimos nas eleições de 2018 decisões judiciais por uma tecnia contábil e até profissional do direito, que levaram vários e vários candidatos a tomarem condenações astronômicas, devolução de 900, 400, 500, 200 mil reais pela má utilização de dinheiro público, principalmente. Então, eu acho que a campanha cada vez mais está caminhando para um lado extremamente profissionalizado. Quem não se profissionalizar, quem não contar com uma equipe técnica, vai ter dificuldade. E aí a gente fica naquele embate, né? Ter profissionais técnicos é necessário e, ao mesmo tempo, eu tenho tanta restrição para ter dinheiro. Eu não tenho dinheiro de pessoa jurídica, eu não consigo pela vaquinha. Hoje em dia, o candidato para doar sua própria campanha, é 10% do limite, não é mais 10% do que ele auferiu no ano anterior, mas é 10% do limite, ou seja, candidatos aí que têm 12 mil reais, e na maioria das cidades, vereador, o limite é 12 mil reais. Ele só pode gastar do dinheiro dele 1.200 reais. Ele vai obter esse restante de onde? De que forma? Para contratar advogado, contador, para ter uma assessoria até na parte de marketing, de internet, para poder ficar mais competitiva a sua campanha. Então, é o que eu digo, assim, eu não sei se essa legislação que hoje está vigente, ela vai vigorar para 2022. Tenho minhas dúvidas, porque eu acho que é muita restrição que impede aí o candidato de realmente colocar para o eleitorado, para um mínimo de disputa competitiva. Yuri, você quer fazer uma correção? Não, primeiro eu dei uma olhada aqui no número do PL, o PL 2630, né? Números parecidos. Você com seus números aí, você não... Não, mas é porque na minha fala, não sei se eu dei a entender aí que né, a contratação de robôs para disparar conteúdo em massa seria possível, né? Mas, enfim, para fim de propaganda eleitoral, a resolução do TSE fala que não, né? Enfim, você não pode fazer propaganda eleitoral a partir da contratação de disparo em massa de conteúdo, né? Nem o partido, muito menos a pessoa física, né? Que apoia o partido, que não tem vinculação com o partido, enfim. Era só esse o ponto que eu queria comentar aqui, para que esse cuidado seja tomado aí para quem estiver, né? Enfim, organizando campanha e quiser apoiar um candidato. Mas a pergunta que eu ia te fazer, eu deixei você fazer sua correção, agora você vai falar para mim aqui de deepfake. Que é outro desafio, principalmente para as grandes cidades, as cidades que vão ficar aí com a disputa polarizada, né? Como é que vai ficar essa situação do deepfake? E nós não podemos nos enganar e achar que no interior, né, doutora Ana Marta? Não vai ter, não, porque tem muita gente que está dominando isso também no interior, né? Como é que fica isso, Yuri? Essa questão do deepfake e o rigor da lei? Pois é. Quando a gente fala em deepfake, não sei se todo mundo sabe o que é, né? Mas às vezes tem alguns canais na internet que ficaram famosos fazendo paródia, sátira, né? Isso pode, fazer paródia, sátira e tal, não tem problema não. Se não estiver ofendendo ninguém, ficar bem claro para todo mundo, tá tudo bem. Mas é quando, por exemplo, você coloca, né, um vídeo de alguém falando ou fazendo alguma coisa, você tira o rosto da pessoa e põe no rosto de outra pessoa, ou, enfim, faz alguma coisa desse tipo, né? Às vezes você põe a boca da pessoa mexendo, falando alguma coisa, e às vezes fica muito convincente, né? E hoje, cada vez mais, a gente tem acesso a técnicas muito boas de se fazer, enfim, essa edição de vídeos de forma muito convincente, é o que a gente chama aí, né, de deepfakes. E, bom, embora... às vezes, à primeira vista, quando você olha, pode ser muito crível, né? Enfim, a pessoa que olha aquilo pode acreditar e tal.
dá para descobrir se o vídeo foi adulterado de alguma forma, né? Enfim, isso pode ser feito com perícia. Em alguns casos até fácil, só de olhar você sabe, né? Mas, enfim, dá para descobrir. E o fato é que a pessoa pode ser responsabilizada, né? Principalmente se isso gerar algum dano aí, ou algum dano de ordem eleitoral, algum dano para a pessoa, né? A honra da pessoa, seja a honra subjetiva, né? Enfim, ou objetiva. E a lei tem mecanismos de lidar com isso, assim como tem mecanismos para lidar com fake news, né? A gente precisa... As pessoas, né, precisam parar de achar que a internet é uma terra sem lei, que você pode fazer qualquer coisa, né? Não é bem assim. Você consegue identificar quem publica algum tipo de conteúdo, né? Você tem que tomar... As pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que elas publicam. E a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente vê um vídeo de uma pessoa falando alguma coisa muito absurda, um candidato, por exemplo, né? E você precisa ter a maldade de se perguntar, vamos supor que esse vídeo chegue no WhatsApp, por exemplo, né? Num grupo de WhatsApp que a gente estava conversando antes. Você precisa ter a maldade de perguntar se, poxa, isso aqui que está falando é tão grave, não apareceu em nenhum jornal, nenhum grande jornal, né? De alguma, ou impresso, ou na televisão, enfim, será que é verdade mesmo? Vou conferir. Aí você vai lá e confere. Porque, enfim, isso tem sido um problema muito grave, porque, de fato, é muito diferente de um texto, né? Quando você lê alguma coisa, quando você vê o que você acha que é a pessoa fazendo aquilo, né? E às vezes você já não gosta muito de determinado candidato, que é normal, né? A pessoa gosta mais de uma pessoa, gosta menos de outra, tem mais afinidade com um com o outro. Às vezes a gente tende a acreditar mais naquilo que a reforçar aquilo que a gente já acredita, né? Então, se você já não gosta de alguém, ainda vê um vídeo daquela pessoa, você fala, não, fulano fez isso mesmo. E é preciso tomar esse cuidado, porque, assim, às vezes você compartilha o que você acredita mesmo. E aí, enfim, é um pouco difícil você falar em mandar essa pessoa para cadeia, processar ela criminalmente, ou qualquer coisa, né? Mas se você compartilha sabendo que o negócio é falso, e faz isso, né, ostensivamente, etc., aí realmente, enfim, é isso aí que você falou. Ele é muito educado, né, doutora? Ô, Betão, eu costumo dizer que má informação a gente combate com boa informação. Uhum. É o porque que na o Diogo Reis fala muito velocidade, isso. porque na velocidade das redes sociais, a velocidade da informação, aquilo que foi divulgado ontem, amanhã já está velho, né? Assim, tanto que nas eleições, eu falo na eleição de 2016, 2018, a gente enxugou muito gelo. Eu falo que a gente enxugou gelo, porque eu tentava tirar daqui, ganhava uma liminar para tirar, mas já estava em outro canal, em outra rede social, de outra forma. E as coisas eram divulgadas numa velocidade tão grande que quanto mais eu ajuizava a ação, parece que você insufla aquilo, né? Uhum. Então, eu para vários clientes, eu falava, olha, dependendo do que for, ainda que a gente tome alguma providência, dê a resposta. Né? Use para combater a má informação com boa informação, metralhe a rede social com boa informação, com informação correta. Mostre isso, porque é muito difícil. E a gente sabe que é difícil mesmo, né? Assim, eu acho que vocês acompanharam aí, por exemplo, o que aconteceu, não foi na rede social, foi na época jornal, mas vocês devem ter acompanhado o que aconteceu, por exemplo, nas eleições municipais em Sete Lagoas. Em Sete Lagoas, 2 dias antes da eleição, distribuíram 10 mil exemplares lá em Sete Lagoas, mostrando uma foto atual de um candidato, e do lado dele, bem grande na capa, e do lado, 3 corpos deitados no chão que tinham sido eletrocutados num acidente de trabalho há 30 anos atrás. E esse candidato era o diretor financeiro dessa empresa. Esses 3 funcionários foram pintar uma parede e encostaram na fiação e morreram eletrocutados. E o destaque desse jornal era assim: fulano de tal cometeu triplo homicídio e pode ser preso a qualquer momento. Isso foi distribuído 2 dias da eleição, assim, sexta-noite, sábado, derramado 10 mil exemplares pela cidade. Como que você faz para você consertar isso, essa informação claramente fraudulenta? Foi uma informação claramente fraudulenta. Como que você faz para dar o outro lado? Então, assim, tem situações em que é muito difícil. Por isso que eu acho que você tem que consolidar
uma campanha com boas informações, de forma correta. Eu falo que transparência gera confiança. Então, você sendo transparente, com boas informações, você participando de uma forma legítima e correta de uma campanha, você ganha a credibilidade do eleitorado. E o eleitorado, então, fica mais fácil dele acreditar naquilo que está sendo veiculado ou não, e até na sua fala, entendeu? Então, assim, eu acho que má informação, de início, se combate com boa informação. Hoje, a legislação está melhor de você buscar a origem de quem começou aquilo, mas não é fácil, não é rápido. Então, é um negócio bem complicado, assim, você conseguir, até porque eu acho que os juízes também não estão muito, assim, íntimos da legislação nesse sentido e da própria tecnologia como um todo. Né? Foram vários cursos que foram dados para os juízes eleitorais, vários treinamentos, mas é um assunto de difícil de lidar. Eu tenho para mim isso aí. Gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Aqui, se colocar agora um queijo, um café, agora um suco, né? Porque está um calor danado, então não pode pôr café, não. E um pão de queijo, né? E um pão de queijo. Aí nós ficamos até amanhã. Até amanhã. Ana, muito obrigado, doutora, pela sua participação. Foi um prazer, uma satisfação muito grande a gente poder falar isso, e está ficando cada vez mais gostoso de fazer programas com vocês. Muito obrigado. Obrigada a você. Assim, te dei alguns bolos, né, Betão? Você me desculpa que eu te dei uns bolos esse ano, mas até ver a tecnologia como é que facilitou, né? O meu deslocamento para Nova Lima era mais complicado. E hoje eu estou aqui no meu escritório, né? Acabei um prazo ali, estava passando mal com o PJE ali do tribunal, larguei ali um pouco e vim aqui para a gente conversar. Foi um prazer enorme. Você sabe que é sempre muito bom participar do programa. Yuri, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu sei que esse rapaz educado, assim, eleitoral, não pode ficar muito educado desse jeito, não, que tem hora que o pau quebra, viu? Principalmente no interior, né, doutora Márcia? Muito obrigado, Yuri. Eu que agradeço. Eu sou assim mesmo, não repara não. Mineirinho, né? Mineirinho. Mas muito obrigado pelo convite mais uma vez. Esse assunto é que vocês falaram mesmo. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã, né? Até amanhã. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta com mais um painel Cultura Geral para tratar de um assunto especial. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Bolsas de 50% e 100%. Prova 17 de outubro. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.